Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais esta formação. Hoje o tema geral é da ação missionária da igreja, onde vamos estar refletindo o Cânon 787. Cânon 787. Então sejam todos muito bem-vindos, você que está chegando, você que vai chegar, que vai ver essa live depois. Vamos iniciar, como sempre, orando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração para pedir o esclarecimento do Espírito. Iluminai-me, ó bom Jesus, com a claridade da luz interior, e dissipai todas as trevas que reinam em meu coração. Refreai as dissipações nocivas e rebatei as tentações que me fazem violência. Pelejai valorosamente por mim e afugentai as más feras, essas traiçoeiras concupiscências, para que se faça paz por vossa virtude e ressoe perene louvor no templo santo, que é a consciência pura. Mandai aos ventos e às tempestades, dizei ao mar, aplica-te e ao tufão não sopres, aplaca-te, e ao tufão não sopres, e haverá grande bonança. Enviai vossa luz e vossa verdade, para que resplandeçam sobre a terra, porque sou terra vazia e estéril, enquanto não me iluminais. Derramai sobre mim vossa graça, e banhai o meu coração com o orvalho celestial. Abri as fontes de devoção que reguem a face da terra, para que produza frutos bons e perfeitos. Erguei meu espírito abatido pelo peso dos pecados e dirigi meus desejos para as coisas do céu, para que, antegozando a doçura da suprema felicidade, me aborreça em pensar nas coisas da terra. Desprendei-me e arrancai-me de toda transitória consolação das criaturas, porque nenhuma coisa criada pode consolar-me plenamente ou satisfazer meus desejos. Une-me convosco pelo vínculo indissolúvel do amor, porque só vós bastais a quem vos ama, e sem vós tudo mais é vaidade. Amém. Oração de São Tomás de Aquino. Criador inefável, que no meio dos tesouros da vossa sabedoria elegestes 13 hierarquias de anjos e as dispusestes numa ordem admirável acima dos céus, que dispusestes com tanta beleza as partes do universo, vós, a quem chamamos a verdadeira fonte de luz e sabedoria e o princípio supereminente, dignai-vos derramar sobre as trevas da minha inteligência um raio da vossa clareza. Afastai para longe de mim a dupla obscuridade na qual nasci, o pecado e a ignorância. Vós que tornais eloquente a língua das criancinhas, modelai a minha palavra e derramai nos meus lábios a graça de vossa bênção. Dai-me a penetração da inteligência, a faculdade de lembrar-me, o método e a facilidade do estudo, a profundidade na interpretação e uma graça abundante de expressão. Fortificai o meu estudo, dirigi o seu curso, aperfeiçoai-o ao seu fim. Vós que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e que viveis nos séculos dos séculos. Amém. Venha, ó Espírito Santo, e da tua luz celeste, soltando raios piedosos, nossos ânimos reveste. Pai carinhoso dos pobres, distribuidor da riqueza, vem à luz dos corações amparar a natureza. Vem, Consolador Supremo das almas, hóspede amável, suavíssimo refrigério do mortal insaciável. És no trabalho descanso, refresco na calma ardente, és no pranto doce alívio de um ânimo penitente. Suave origem do bem, ó fonte da luz divina, enche nossos corações, nossas almas ilumina. Sem o teu celeste influxo, no mortal nada há perfeito, há tudo quanto é nocivo está o homem sujeito. Lava o que nele há de impuro, quando há de árido umedece, sara-lhe quanto é moléstia, quanto na vida padece. O que há de dureza abranda, o que há de mais frio aquece, em direito desvairado que o caminho desconhece. Os 7 dons com que alentas os que humildes te confessam, aos teus devotos concede, sempre fiéis te mereçam. Por virtudes merecidas, dai-lhes fim que leve aos céus, dai-lhes eternas delícias que aos bons prometes, meu Deus.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, tema central de hoje da ação missionária da igreja, Cânon 787. Vamos falar hoje da ação missionária da igreja com os não cristãos. Os missionários testemunham pela fé e pela palavra. Então, o cânon nos orienta que os missionários católicos, eles testemunham. É preciso testemunhar a fé católica pela nossa própria fé. Nós cremos com fé católica e nós testemunhamos também pela palavra. Nós não testemunhamos só pela fé, não testemunhamos só pelas ações, mas testemunhamos pela palavra. Nós falamos daquilo que acreditamos. Nós falamos sobre o que testemunhamos. Por isso, nós precisamos ter o conhecimento da palavra de Deus, do magistério da igreja, da liturgia, para que nós possamos também falar. Então, os missionários testemunham pela fé e pela palavra. Segundo, os missionários estabelecem sincero diálogo com os que não têm a fé em Cristo, com a finalidade de abrir para eles, de modo adequado à sua capacidade e cultura, caminhos por onde possam ser conduzidos ao conhecimento do anúncio evangélico. Então, aqui no segundo ponto, os missionários estabelecem diálogo com aqueles que não são cristãos. Nós não podemos temer dialogar com aqueles que não são cristãos. Por que muitos têm medo de dialogar com os que não são cristãos? Porque acreditam que devem testemunhar só com as ações e não pela fé e pela palavra, como diz a igreja. Por isso, muitas vezes, não dialogam com os não cristãos, porque sabem que vão sair perdendo no diálogo, porque não têm conhecimento do que acreditam. Não tem conhecimento da fé católica. Por isso é preciso buscar incessantemente esse conhecimento para que nós possamos dialogar com os não cristãos. E o que nós vamos dialogar com os não cristãos? Nós vamos ficar conversando com eles, batendo ali um papinho gostoso? A igreja diz que nós missionários dialogamos com os não cristãos com uma finalidade. Então, o nosso diálogo com os não cristãos, eles precisam ter propósito, objetivo, meta. Não é dialogar por dialogar, falar por falar, e muito menos bate-boca e discussão. Nós vamos dialogar com os não cristãos a fim de abrir caminhos, respeitando a sua cultura, a sua capacidade, mas abrindo caminhos ao conhecimento do anúncio evangélico. Então, o nosso diálogo com os não cristãos, eles precisam abrir caminhos. E também é preciso respeito com a capacidade e com a cultura dos não cristãos. Mas, mesmo respeitando a capacidade e a cultura dos não cristãos, nós dialogamos para que sejam abertos caminhos. E caminhos de quê? De anúncio do evangelho. Então, é necessário, com os não cristãos, anunciar o evangelho, propagar o evangelho, testemunhar pela fé e pela palavra o evangelho. Por isso,
o diálogo com os não cristãos precisa abrir caminhos para que haja esse diálogo respeitoso com a capacidade, com a cultura dos não cristãos, mas com o propósito de abrir caminhos para que o evangelho seja anunciado. Isso nós não podemos esquecer. Nós não podemos deixar de lado, nós não podemos cair na presunção de não anunciar o evangelho. Terceiro, aos que julgarem preparados para acolher o anúncio evangélico, cuidem de ensinar as verdades da fé, de tal modo que eles livremente peçam para serem admitidos a receber o batismo. Olha que coisa maravilhosa. Primeiro se testemunha pela fé e pela palavra aquilo que nós cremos, a fé católica. O segundo ponto, nós dialogamos com os não cristãos, respeitando a capacidade, respeitando a sua cultura, mas abrindo caminhos para que o evangelho seja anunciado. E terceiro, aqueles que ouvirem o anúncio do evangelho e se sentirem preparados para acolher esse anúncio, nós precisamos cuidar de ensinar as verdades da fé. E ensinando as verdades da fé católica, eles livremente peçam para serem admitidos a receber o batismo. Ou seja, o coração deles sejam incendiados a tal ponto pelas verdades da fé católica, que isso se torne irresistível. E eles mesmos peçam, eu quero ser batizado. Glória a Deus. É isso que um missionário faz. O missionário, ele testemunha pela fé e pela palavra, a fé católica. Ele dialoga com os não cristãos, respeitando capacidade e cultura, mas abrindo caminho para o anúncio do evangelho. E quando os não cristãos, eles se julgarem preparados para acolher o anúncio do evangelho, os missionários começam a cuidar de ensinar. Primeiramente, anunciamos o evangelho, incendiamos os corações, levamos Jesus para as almas, para os não cristãos. E após esse anúncio, quando esses cristãos, ao terem ouvido a palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Quando eles ouvirem a palavra de Deus e o Espírito Santo encher o coração deles de fé, nós vamos agora cuidar de ensiná-los as verdades da fé. E quando eles ouvirem as verdades da fé, incendiados pelo anúncio do evangelho, eles não vão resistir e eles mesmos vão pedir para serem batizados. É isso que o Cânon 787 nos diz. Se nós acreditarmos nisso e nós missionários tomarmos posse disso, daquilo que a igreja nos orienta a fazer, nós vamos incendiar o mundo. Nós vamos alcançar almas, nós vamos alcançar corações, porque vamos estar realmente fazendo aquilo que o Senhor nos orienta. A importância do testemunho, a importância de testemunhar a fé católica, a importância de testemunhar aquilo que acreditamos, a importância de falar a palavra, de testemunhar pela palavra, a importância de dialogar com os não cristãos, respeitando capacidade e cultura, mas abrindo caminho. Nós precisamos abrir os caminhos como João Batista.
como São João Batista fez, preparai o caminho do Senhor. Nós vamos abrindo caminhos para que o evangelho seja anunciado, e quando nós anunciarmos o evangelho, eles estiverem preparados para acolher o evangelho. Quando nós fizermos a nossa parte, o Espírito Santo incendiar almas e corações, encher os corações deles de fé, porque a fé é dom de Deus, e quem derrama o dom da fé é o Espírito Santo. Ao ouvir a palavra que os missionários anunciam, nós vamos começar a cuidar de ensiná-los as verdades da fé, e assim o coração incendiado, eles não vão resistir a tamanho poder, eles não vão resistir a tamanho testemunho, eles não vão resistir ao magistério, não vão resistir à tradição, não vão resistir à liturgia, não vão resistir aos sacramentos, porque vão ver os sinais visíveis da presença de Deus, não vão resistir aos mártires, não vão resistir ao sangue derramado, não vão resistir às verdades da fé, e eles vão se render e dizer: eu quero ser batizado. O coração do missionário tem que arder por isso, arder para que as pessoas peçam para ser batizadas. Eu quero ser batizado, eu quero crer com fé católica. Por isso, o cânon 787 ainda diz: para o diálogo com os não cristãos, existe no Brasil, na Cúria Romana, um secretariado específico que trata do ecumenismo e do diálogo religioso. São desenvolvidas conversações com diversas outras religiões. Então, meu querido, eu quero dizer para você, para o diálogo com os não cristãos, na Cúria Romana, no Brasil, um órgão específico que trata do ecumenismo e do diálogo religioso. Enquanto eles tratam do ecumenismo e do diálogo religioso, nós que somos missionários anunciamos, testemunhamos pela fé, pela palavra, dialogamos com os não cristãos, nós abrimos caminhos para o anúncio do evangelho, e quando eles estiverem preparados, nós ensinamos as verdades da fé, para que eles mesmo, por livre, como diz o cânon, livremente, sem oposição, eles peçam para serem batizados. Que nós, missionários do Senhor, possamos estar dispostos para testemunhar de forma eloquente, ousada, mas com muita sabedoria, com muito discernimento. Por isso aqui eu digo, e é muito feliz o cânon quando ele diz testemunho pela fé e pela palavra, porque pela palavra de Deus. Quando o missionário sai para anunciar a palavra de Deus, e não a sua palavra, e não a sua vontade, não há margem para erros, porque a palavra de Deus, ela é certa. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso nós precisamos fazer a coisa certa, do jeito certo. E aqui eu digo para você hoje, missionário do Senhor, não queira cair nas falácias do mundo, a testemunhar de qualquer jeito, de qualquer forma, a falar com os não cristãos de qualquer jeito, de qualquer forma, ou não falar por medo da rejeição ou de errar. Não, nós precisamos testemunhar com fé católica e através da palavra aquilo que o Senhor nos orienta a fazer. Por isso que você possa meditar nisso hoje, que o Espírito Santo de Deus venha em nosso auxílio, assim como diz a palavra de Deus em 2 Coríntios 10, versículo 3. Porque ainda que vivamos na carne, não militamos segundo a carne. Não são carnais as armas com que lutamos, são poderosas em Deus, capazes de arrasar fortificações. Nós aniquilamos todo raciocínio e todo orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus,
e cativamos todo pensamento e o reduzimos à obediência a Cristo. Essa é a missão do missionário. Essa é a missão do pregador do evangelho. Como a própria palavra diz, aniquilar todo raciocínio e todo orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus e cativar todo pensamento e reduzir a obediência a Cristo. E como se faz isso? Pelo testemunho da fé católica e da palavra. Dialogando, abrindo caminhos para o anúncio do evangelho e ensinando as verdades da fé. Essa é a nossa missão. E quando nós realmente acreditarmos nisso e pegar todo o tesouro que temos da liturgia, do magistério, da palavra, da tradição, quando nós começarmos a empregar esses meios, nós vamos ver que os nossos meios não são carnais. Nós perdemos batalhas porque nós estamos lutando com armas carnais. Nós precisamos começar a lutar agora com as armas poderosas em Deus, capazes de arrasar fortificações. Capazes, a palavra de Deus, a igreja, o tesouro da igreja tem poder para arrasar as fortificações da vontade, tem capacidade para arrasar as fortificações do não entendimento, da falta de discernimento, da falta de conhecimento, da ignorância. Por isso nós precisamos saber que nós missionários não vivemos segundo a carne, mas nós militamos. Vou falar do jeitinho que está aqui. 2 Coríntios 10, 3 seguintes. Ainda que vivamos na carne, não militamos segundo a carne. Nós vivemos na carne, mas não militamos segundo a carne. As nossas armas não são carnais. Nós não lutamos com armas carnais, mas elas são poderosas em Deus, capazes de arrasar fortificações. E aqui agora eu quero dizer algo para você, missionário. Quando você sair para pregar, para anunciar, você tem que sair para arrasar. E isso não é loucura, é o que a palavra de Deus diz. As nossas armas são poderosas em Deus para arrasar fortificações. Que você possa arrasar a partir de hoje, com a força e o poder que o Senhor te conferiu pelo seu ministério, pela sua vocação. Que você possa arrasar, militando segundo o Espírito. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos hoje, Senhor, testemunhar com fé e com a palavra. Nós queremos, Senhor, dialogar com os não cristãos. Nós queremos, Senhor, abrir caminhos para o anúncio do Evangelho, respeitando as suas capacidades, a sua cultura, mas sempre abrindo caminhos. E quando, Senhor, eles se sentirem preparados para o anúncio do Evangelho, nós queremos, Senhor, propagar as verdades da fé. Nós queremos anunciar as verdades da fé, Senhor, para que eles, Senhor, possam livremente e irresistivelmente pedirem para serem batizados. Porque ainda que nós vivamos na carne, Senhor, nós não militamos segundo a carne, nós militamos segundo o Espírito Santo. Não são carnais as armas com que eu luto, mas elas são poderosas em Deus para arrasar fortificações. Por isso, Senhor, onde houver um missionário hoje da Igreja Católica, nós queremos a partir de hoje sair para arrasar, Jesus. Para arrasar não, Senhor, as nossas luxúrias, as nossas
nossas vaidades, mas arrasar as fortificações, como diz a tua palavra, Senhor. Nós queremos arrasar fortificações, nós queremos aniquilar todo raciocínio e todo orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus. Queremos cativar todo pensamento e queremos reduzir todo pensamento à obediência a Cristo Jesus. Por isso, Senhor, dai-nos sabedoria, dai-nos conhecimento, dai-nos dos dons, dos frutos do Teu Espírito Santo. Incendeia a Tua igreja, Senhor, para a glória do nome do Teu Filho Jesus e para que almas, Senhor, possam conhecer e amar a Deus acima de todas as coisas. Possam, Senhor, fazer o bem segundo a Tua vontade e possam um dia ir para o céu, Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém. Que você, missionário, saia de hoje em diante para arrasar.